Para acessar o portal de registro de empresas no estado da Paraíba, deve-se pesquisar pelo www.redesim.pb.gov.br. No portal de registro do Redesim da Paraíba é possível você acompanhar serviços exclusivos do MEI, serviços exclusivos da Junta Comercial e o menu inicial para se poder abrir empresa. Como vamos iniciar o processo de abertura de uma empresa, vamos em prosseguir, matriz e abertura. Você será redirecionado para o site da Receita Federal para que você possa efetuar o seu login. Como já tem o login, só digitar seu CPF e a sua senha. No primeiro passo, no que chamamos de consulta de viabilidade, é necessário selecionar a entidade de registro que você vai abrir a empresa, se vai ser no cartório, junta comercial, OAB ou Receita Federal. No nosso exemplo, vamos constituir uma empresa, uma sociedade empresária limitada. Então vamos em junta comercial, selecionar o município e a natureza jurídica. Veja que temos naturezas como a EIRELI, empresa individual, sociedade anônima aberta e fechada e a nossa sociedade empresária limitada. É disponibilizada uma pergunta para saber se o processo é apenas para atualizar o cadastro da Receita Federal ou se ele vai servir para constituir tanto na junta comercial quanto nos demais órgãos. No nosso exemplo, como ela não está registrada na junta comercial, nós vamos responder que não, pois vamos atualizar tanto o cadastro da junta comercial, vamos registrar na junta comercial, quanto nos demais órgãos. Vamos prosseguir. Formar o CPF do solicitante. A informação se é contador ou não. Dados para contato. Nosso exemplo, vamos botar dados fictícios, tá? E-mail. Abaixo tem a pergunta: trata-se de uma constituição de uma empresa simples de crédito? Essa empresa simples de crédito, ela serve para... São empresas que podem, como posso dizer, disponibilizar empréstimos para para microempresas e empresas de pequeno porte. Não vai ser nosso foco, nós vamos dar um exemplo para a constituição de um escritório de contabilidade, então vamos dizer que não. O enquadramento da empresa. O enquadramento da empresa não significa que ela vai estar enquadrada no Simples Nacional. Aqui é apenas a informação de uma previsão de faturamento da empresa. Nosso exemplo, vamos botar uma microempresa com faturamento anual de até 360 mil. Após selecionar que o enquadramento da empresa vai ser microempresa, será disponibilizada uma pergunta se o enquadramento será em cláusula contratual ou não. Por que isso? Porque se for em cláusula contratual, o sistema já vai gerar o contrato padrão da sua empresa após preencher todos os dados e lá vai estar contido a informação do enquadramento da empresa em cláusula contratual. Se você informar que não, o sistema não vai inserir essa cláusula do enquadramento, mas vai disponibilizar um outro documento para que seja apresentado como o enquadramento da empresa. Então, minha recomendação é que você sempre informe, sim, que o enquadramento sempre esteja em cláusula contratual. Possui autorização para utilizar o nome empresarial? Nosso exemplo, não. Estamos constituindo a empresa no estado. Vamos avançar. E aqui vai ser as opções de nome empresarial. Como estamos constituindo o nome, a primeira coisa que devemos fazer é verificar se tem a disponibilidade do nome empresarial para aquele estado
E a consulta de nome, ela é feita, existe uma proteção de nome por estado. Então, possa ser que exista uma empresa no estado de Pernambuco que possua o mesmo nome que nós temos, que estamos informando aqui. Contudo, como são estados diferentes, pode-se utilizar o mesmo nome. Agora, se dentro do estado aparelho tiver alguma empresa com um nome igual ou semelhante, a junta comercial vai interferir em sua consulta de viabilidade. Nós sempre vamos deixar as três opções. O recomendado é que você coloque opções diferentes em cada uma delas. Vamos colocar o CPF dos sócios. Lembrando que para você concluir a inclusão do sócio, você tem que informar o CPF e clicar no botão de adicionar. Do contrário, o sistema não vai identificar que aquele sócio foi adicionado. Informando as opções de nome e os sócios, clicar em avançar. E o próximo passo é o passo do endereço. O passo do endereço ele consiste em informar todos os dados do endereço da empresa, inclusive a metragem, se ele é alugado, se possui autorização para utilizar aquele terreno e se o imóvel está regularizado ou não. Então, se ele for da zona urbana, você vai selecionar urbano e vai informar o número da inscrição imobiliária, aqui é o número apenas para teste. Se ele não tiver regularizado, você vai informar sem regularização. Então, vamos informar o número de teste, o CEP da empresa, o sistema vai automaticamente buscar na base dos correios o endereço, o tipo do imóvel, se ele é alugado, cedido, se ele é próprio, então vocês vão botar alugado, o número, complemento se necessário. Então, no nosso caso, podemos botar que o andar é o quinto e a sala 25. A área do imóvel, a área total. Exemplo, vamos botar 200 metros quadrados. E a área do estabelecimento da sala, vamos botar 60 metros, 40 metros. No nosso caso, não necessita de uma autorização de uso do solo, mas se precisasse, você ia selecionar qual das opções equivalem a ela e adicionar. O próximo passo da viabilidade é o objeto social e a classificação nacional de atividades econômicas, que é a CNAE. Então, vamos selecionar a CNAE. Podemos pesquisar pelas atividades de contabilidade, certo? Lembrando que obrigatoriamente tem que ser incluído pelo menos uma atividade principal, e secundárias são opcionais. Se tentar selecionar a mesma atividade, o sistema vai exibir uma mensagem, um aviso. Incluir as atividades de contabilidade, claro que pode ser outras atividades, certo? Você deve informar o objeto social da empresa. Formando o objeto social da empresa. E por último vem o tipo de unidade e forma de atuação. De uma forma simples, o tipo de unidade ele serve para dizer produtivo é aquele que gera receita para a empresa e auxiliar aquele que auxilia a manutenção da empresa. Como nós estamos constituindo uma empresa e ela não tem a princípio
a previsão de se constituir uma filial, nossa empresa, a matriz, ela vai ser do tipo produtivo. Estabelecimento fixo, que no nosso caso, ela sempre vai estar localizada em um único ponto, ela não vai ser móvel, mas eu poderia vender também pela internet, se for o caso, tá? Nosso exemplo, vamos deixar apenas estabelecimento fixo. Clicamos em avançar. O sistema vai redirecionar para o passo de dados complementares, onde esses dados vão servir para auxiliar os órgãos no licenciamento da empresa após a geração do CNPJ. E aqui vai ter algumas perguntas. As atividades serão exercidas na residência do empreendedor? Nosso exemplo, não. A edificação possui quantos pavimentos? Vamos botar apenas um. Quantidade máxima de pessoas no ambiente. No caso, não em todo o empreendimento, mas sim na sua, no nosso exemplo, na sala onde vamos exercer as atividades. Vamos botar no máximo 20 pessoas. A edificação possui subsolo com os distritos de estacionamento? Sim. Quantidade em litros de líquido inflamável ou combustível. Nosso exemplo não tem, vamos deixar zero. A mesma coisa para gás liquefeito. Concluindo, clicar em salvar. E pronto. Foi finalizado a consulta de viabilidade. E esse é o nosso protocolo Rede Sim. Ele também será encaminhado para o e-mail do solicitante. Ao clicar em acompanhar, será redirecionado para a tela de consulta. E aqui podemos acompanhar o andamento da consulta de viabilidade no estado da Paraíba para a Junta Comercial e também para a Prefeitura de João Pessoa. Após gerar o protocolo Rede Sim, que ele vai estar disponível no canto superior direito, ao acompanhá-lo, o próximo passo é aguardar a análise da consulta de viabilidade da Prefeitura e da entidade de registro, que no nosso caso é a Junta Comercial. O que é a consulta de viabilidade? Ela serve para verificar se a empresa pode exercer as atividades naquele determinado endereço, se ele não está ocupado por nenhuma outra empresa. Isso é de análise da Prefeitura. E a análise da entidade de registro vai verificar se existe algum nome idêntico ou semelhante para aquela empresa no estado. Além disso, ela verifica se a composição de nome está atendendo à legislação. E após a aprovação tanto da entidade de registro quanto da Prefeitura, o sistema vai disponibilizar o formulário para se preencher o documento básico de entrada. O que é o documento básico de entrada? É o famoso TBE. E ele serve para complementar os dados da empresa no âmbito da Receita Federal. Ao clicar no preencher DBE, o sistema redireciona para o site da Receita Federal, e vocês têm que estar logado, tá certo? E aqui você vai selecionar o estado, o município da sua empresa e a natureza jurídica dela. Informando os três dados, a Receita Federal vai solicitar o número do protocolo de viabilidade que você fez no sistema da Rede Sim. Então vamos informar o número do protocolo e clicar em recuperar. Agora vamos informar o CPF do representante legal da empresa perante a Receita Federal. Vamos informar os caracteres que roubou e clicar em recuperar. Pronto. Esse aqui vai ser o formulário que chamamos de formulário do TBE. No canto ao lado esquerdo temos as opções para se preencher o TBE.
Então é só seguir o passo a passo, que ele é bem simples. Primeiro vamos para eventos. Nosso evento é a inscrição de primeiro estabelecimento, então não vamos incluir nenhum outro evento, mas se fosse uma alteração, você poderia selecionar os outros eventos. A indicação serve para informar se a empresa já foi registrada no órgão de registro, no caso na junta comercial. No nosso exemplo, não. Nós vamos constituir. Vamos informar o capital social da empresa. Vamos botar 50 mil. E só. Não faça as atividades econômicas. Como já informamos lá no Redsim, nós não precisamos preencher novamente, é apenas para a conferência. A mesma coisa para o objeto social da empresa. Para o endereço, ele está carregando. Dados de para contato são os dados de contato da empresa e nós ainda não informamos, então vamos ter que informar. Não podemos repetir os dois telefones para contato. E-mail, vamos botar um e-mail fictício. Representante preposto. Como já informamos o CPF de quem vai representar a empresa, aqui vamos informar o nome do representante da empresa e a sua qualificação. Sócio administrador. Abaixo vamos informar o endereço do representante. Nesse nosso exemplo vamos deixar o mesmo endereço da empresa. 3, vou botar 750. Telefone para contato. E-mail fictício. Porte da empresa, já informamos. No caso é uma microempresa. Contabilista, se houver contador, você pode informar, certo? Nosso exemplo é o escritório de contabilidade, vamos informar que sim. Vamos informar os dados. Abaixo o endereço do contabilista. Vamos deixar o mesmo exemplo. Por último, o quadro societário, onde vamos informar a participação no capital de todos os sócios. Então, aqui na setinha para baixo, o nome do sócio, dados do sócio, o evento. Como a Constituição ele só pode estar entrando, vamos dividir o capital social. Nesse nosso exemplo, nós já informamos o endereço de um dos sócios, porque ele também é representante legal. A Receita vai receber uma mensagem. Então, vamos voltar para a lista do quadro societário. Clicar no segundo sócio. Dados do sócio. Entrada. Qualificação, vamos botar apenas como sócio. Também sócio administrador. Participação no capital.
o endereço do sócio, dados para contato, pronto. Após informar todos os dados, vamos verificar se existe alguma pendência. No caso todos os dados forem informados, só tem dados opcionais não preenchidos. Concluindo, é só clicar em finalizar preenchimento. Como a lei da liberdade econômica, algumas atividades elas estão dispensadas de licenciamento. É o exemplo das atividades de contabilidade. Mas é uma opção. Você pode optar por ter a dispensa de licenciamento ou não. Então a Receita Federal disponibiliza as regras. Se você estiver atendendo todas as regras de dispensa de licenciamento, você selecione sim e selecione quais atividades você está dispensando. Nesse nosso exemplo, vamos dispensar todas, clicar em transmitir. Ao transmitir, foi finalizado o protocolo de viabilidade na Receita Federal, tá certo? O protocolo Rede Sim. E agora vamos aguardar a sua análise. Essa sua análise, ela demora de 30 minutos até 1 hora, tá certo? Após isso, o sistema vai disponibilizar o preenchimento do FCN no nosso protocolo Rede Sim. Ao preencher e transmitir o DBE, é necessário acompanhar novamente o protocolo Rede Sim. Ao clicar em exibir conteúdo, é disponibilizado o link para se preencher a ficha de cadastro nacional. Esse é o último formulário a ser preenchido antes da entrada no registro de empresa. Ao clicar em preencher dados do FCN, o sistema recupera o recibo de identificação gerado no momento da criação do DBE lá no site da Receita Federal. E ao clicar em enviar, o sistema carrega os dados que foram informados na Receita Federal para o sistema do Rede Sim. Percebe-se que os dados do responsável legal já foram informados, o nome empresarial e o capital social também foram recuperados, assim como os dados de contato. Contudo, é necessário ainda preencher alguns dados, como capital integralizado. Lembrando que a informação do capital integralizado não está disponível para todas as naturezas jurídicas, pois a EIRELI e empresário individual, obrigatoriamente o capital tem que estar 100% integralizado. A quantidade de cotas da empresa. Como é uma prática de mercado, cada cota equivale a R$1. Então, no nosso exemplo, vamos trabalhar dessa forma, deixando apenas 50.000 cotas, o que equivale a R$1 cada cota. A data de assinatura do documento, a data que o contrato vai ser assinado ou foi assinado, e os dados de contato que já foram recuperados da Receita Federal. Ao clicar em avançar, o sistema redireciona para o passo dos sócios, onde é necessário informar os demais dados do sócio. Os dados já informados na Receita Federal vão ser recuperados, dados como a nacionalidade, o endereço e o contato, mas é necessário informar o sexo, data de nascimento, estado civil e profissão, assim como o documento de identificação a ser apresentado na junta comercial. Preencher esses dados, é necessário clicar em editar para informar a quantidade de cotas e a data de ingresso na sociedade. Finalizou isso, clique em salvar a qualificação e, por último, salvar. Esse procedimento deve ser realizado para todos os sócios. Então vamos no segundo, sócio.
Vamos validar os dados. No meu caso, eu já tinha preenchido anteriormente para ganhar tempo. Vamos clicar em editar. Salvar a qualificação. E salvar o sócio. Feito o mesmo procedimento em todos os sócios, vamos ter que repetir esse procedimento na aba de administradores. Então vamos clicar em carregar. Como é a mesma pessoa, o sistema já vai recuperar os dados preenchidos na aba do sócio. E o único dado a ser preenchido vai ser na aba, na qualificação de administrador, onde você vai descrever a qualificação, a descrição do cargo do administrador e a data de ingresso na sociedade. Clique em salvar, salvar a pessoa. Esse procedimento tem que ser realizado em todos os administradores. Então vamos lá, como é o mesmo do sócio, vamos só informar a descrição do cargo e a data de ingresso na sociedade. Vamos salvar. E clicar em avançar. Nesse momento, o sistema do RateSys está validando os dados, verificando se a quantidade de cotas está batendo, se todos os dados estão corretos. Após a finalização das validações, o sistema vai carregar os dados do contador. Os dados do contador são disponibilizados em duas situações. Ou quando esse contador ele é informado lá no preenchimento do DBE, como nós fizemos, ou quando existe alguma atividade de interesse da Cefaz. No nosso caso, foi disponibilizado o formulário do contador porque informamos ele no DBE. Então o sistema vai recuperar os dados do contador. Só clicar em avançar. Após isso, o sistema vai solicitar informações sobre cláusulas contratuais. Esses dados são necessários para que possamos montar o contrato padrão da empresa. A primeira cláusula é sobre a regência supletiva. Se eu quero equiparar a minha limitada, a sociedade empresária limitada, a uma sociedade anônima. Lembrando que a limitada ela não vai se tornar uma sociedade anônima, mas ela vai poder ter características de uma sociedade anônima, como eleger uma diretoria, um conselho fiscal. No nosso exemplo, vamos apenas informar que não. A exclusão extrajudicial do sócio minoritário por justa causa, essa cláusula ela serve para dar o direito dos sócios majoritários de retirar um sócio minoritário quando esse não estiver exercendo os poderes, os deveres de um sócio, estiver prejudicando a empresa. No nosso caso, vamos deixar que não. O fórum será do endereço da matriz? Informamos que sim. A data de término do exercício social. Lembrando que o exercício social, por prática, ele se encerra dia 31/12. Contudo, a empresa ela pode informar uma outra data. Lembrando que essa data que ela vai informar é apenas contábil, ela não vai mudar as suas obrigações acessórias. Aqui vai ser perguntado se a administração da sociedade será exercida isoladamente ou conjuntamente. Então vamos informar que é conjuntamente, visto que tem 2 administradores. A integralização do capital. A integralização do capital ela pode ocorrer em dinheiro, ou ela poderia ser informada por bens móveis e bens imóveis. Ou seja, eu estou integralizando, doando um carro para a empresa. Estou entrando com capital, mas eu estou doando um carro, estou transferindo para o nome da empresa. Isso pode ocorrer também. Ou um imóvel. Os dados a serem preenchidos são basicamente os dados que são coletados na declaração de imposto de renda da pessoa física. Nosso exemplo, vamos trabalhar apenas com integralização em dinheiro.
E a última pergunta é se a empresa vai trabalhar com conselho fiscal ou não. Se for trabalhar com conselho fiscal, será necessário adicionar 3 conselheiros e seus respectivos suplentes, no mínimo 3 conselheiros. Nosso exemplo, nós não vamos trabalhar com o conselho fiscal. Após a finalização do preenchimento dos dados, é só clicar em transmitir e aguardar. Após transmitir o formulário do FCN, o sistema vai habilitar na caixinha da entidade de registro o link para gerar a taxa. Ao clicar em gerar taxa, será disponibilizado um modal para você selecionar o tipo de taxa que você vai gerar, se é o documento de arrecadação de registro de comércio ou uma taxa complementar. Qual a diferença entre as duas? No documento de arrecadação de registro de comércio, o sistema do Recife vai gerar o valor completo de quanto é necessário para se registrar na junta comercial uma sociedade empresária limitada. No nosso exemplo, R$ 328,94. Ao clicar em gerar, o sistema vai carregar o boleto necessário ao pagamento. Contudo, a taxa complementar ela serve para você informar o valor que você vai pagar. Mas em que situação deve usar a taxa complementar? Ela deve ser utilizada naquelas situações em que você já pagou um valor e só precisa complementar para que o valor final bata. Exemplo, vamos supor que eu já tenha pagado um processo de uma taxa de R$ 300. E para me registrar a limitada esteja faltando R$ 28,94. Então, eu só preciso digitar R$ 28,94 e clicar na taxa gerar taxa. Caso eu deseje visualizar os boletos gerados, eu tenho que apenas carregar novamente o processo. Então eu vou clicar em exibir conteúdo e o sistema já vai disponibilizar o link para visualizar as taxas geradas. Ao clicar em visualizar taxas geradas, o sistema vai exibir todos os boletos que já foram gerados e seu status, se estão processados ou aguardando serem processados. Nesse momento, já é possível dar entrada no registro da limitada na junta comercial. O que eu preciso? Eu preciso dar uma capa de processo, que vocês podem conseguir clicando no link imprimir documentos, o comprovante de pagamento da taxa, o contrato social e os documentos de identificação dos sócios. Contudo, existe a opção do processo eletrônico, onde não tem a necessidade de ir na junta comercial registrar o processo e você pode fazer todo ele eletrônico por meio de um certificado digital. Para isso, basta clicar em gerar contrato social, selecionar a opção eletrônico. A opção impressa é para o sistema gerar o contrato social para vocês, mas vocês devem ir na junta comercial e realizar o registro. No módulo eletrônico, não. Então, eu vou clicar em processo eletrônico, contrato eletrônico, contrato padrão. Eu quero que o sistema gere o contrato padrão da empresa. Selecionar o tipo, no caso, uma limitada. Aguardar. Ao selecionar o tipo de contrato, o sistema redireciona para o módulo do processo eletrônico. O módulo do processo eletrônico consiste em 3 passos: o passo da coleta dos assinantes, o passo do envio dos documentos e o passo da assinatura eletrônica. No passo da coleta de assinantes, o sistema vai
recuperar todos os membros do quadro societário da empresa, ou seja, todos os sócios, administradores e representantes. Caso seja necessário incluir algum assinante que não faça parte do quadro societário da empresa, exemplo, advogado, contador, testemunhas, basta clicar em incluir assinante, selecionar o tipo, a condição dele, se ele é sócio, se ele é outros, contador, advogado, outros, serve para testemunhas, cônjuges, entre outros, preencher os dados e clicar em salvar. Nesse exemplo, vamos continuar utilizando apenas os membros do quadro societário. Ao clicar em avançar, o sistema vai redirecionar para o passo de envio dos documentos. Caso tenha sido selecionada a opção do contrato padrão, o sistema já vai gerar automaticamente o contrato padrão com base em todos os dados informados no preenchimento do FCN, da consulta prévia e do DBE. Ao clicar no nome do documento, é possível fazer o download do contrato. Este é o contrato já gerado pelo sistema com base em todos os dados informados. Percebe-se que a cláusula do porte empresarial consta no contrato, pois ela foi informada que está contida em cláusula contratual. Se for selecionado o contrato padrão, obrigatoriamente todos os sócios devem assinar o documento. Também é possível adicionar outros documentos como identificação dos sócios, CRC do contador, o número de registro do advogado, comprovante de pagamento, procurações. Basta clicar em adicionar documento, selecionar o tipo, a carteira profissional, uma procuração ou outros, digitar o nome do arquivo e anexar o mesmo. Lembrando que, se ao menos uma pessoa que seja contador ou advogado for assinar algum dos documentos, obrigatoriamente vai ter que ser anexado o documento da carteira de registro. No exemplo, Marcos ele é contador e vai ter que anexar a carteira de registro profissional. Selecionou os assinantes, clicar em avançar. E agora o sistema vai habilitar todos os documentos que devem ser assinados e seus respectivos assinantes. Para assinar, basta clicar no botão assinar, selecionar o tipo de certificado, se é certificado em nuvens ou certificado Smart Card ou Token, que é o mais conhecido, o A3 que utilizamos, ou A1. Clicar no CPF, selecionar o certificado e assinar. Para visualizar o documento já assinado pelo sócio, basta fazer o download novamente do arquivo. Aqui vai ser o mesmo contrato, contudo foi adicionada uma nova página, que é a página de assinatura eletrônica, onde vai constar o nome das pessoas que assinaram esse documento e, ao fazer a validação desse arquivo no site do ITI ou no próprio Adobe, é possível verificar as assinaturas digitais deles com os certificados digitais. Após concluir a assinatura de todos os documentos, o sistema vai habilitar o botão de protocolar. Esse botão de protocolar ele serve para dar entrada na junta comercial.
E ao fazer isso, se o seu processo é um processo de constituição de uma limitada, de empresário individual ou de EIRELI e você optou pelo contrato padrão, o CNPJ é de emissão automática. Caso você tenha protocolado fisicamente, você for fisicamente na junta comercial entregar os documentos ou está utilizando um contrato próprio, ou seja, você anexou o contrato e não foi o que o sistema gerou, nesse caso o processo vai passar pelo análise da junta comercial para posteriormente ser emitido o CNPJ. Após protocolar o processo eletronicamente utilizando o contrato padrão, o sistema já vai habilitar o CNPJ da empresa. Para isso, basta acompanhar novamente o protocolo, clicar em exibir conteúdo e já será possível consultar o CNPJ. De que forma? Na caixa da receita, basta clicar em visualizar a certidão e o sistema vai redirecionar para o site da Receita para consultar o CNPJ. Além disso, é possível visualizar o contrato social e verificar a chancela da junta comercial no final do documento do processo do contrato, dos documentos assinados. Lembrando que não são todos os documentos que vão receber chancelas da junta, apenas aqueles documentos obrigados a registro, como o contrato social, documento de enquadramento, um ato, um estatuto. Nosso exemplo, o contrato em enquadramento e enquadramento. A chancela da junta ela fica no final do documento, onde é possível verificar a data de registro da empresa, a data, no caso a data da autenticação, junto com a hora, a data em que ele foi protocolado, o NIR da empresa, código de verificação para verificar o código de autenticidade desse documento, novamente o NIR, o nome da empresa e o nome da empresa. É disponibilizado também a caixa dos bombeiros, no nosso exemplo, por quê? Porque os bombeiros precisam fazer o licenciamento, analisar os dados para saber se esse estabelecimento está dispensado de uma licença ou não. A prefeitura já está disponível o alvará de localização e funcionamento provisório. No caso, o alvará de localização e funcionamento provisório, ele é de emissão automática, pois a atividade é de baixo risco. A inscrição municipal, basta clicar em solicitar, vai para a análise da prefeitura e após eles analisarem, vão emitir pelo próprio REDSIM a inscrição municipal. O alvará de localização e funcionamento é o último documento solicitado da empresa, a ser gerado pela empresa, pois ele necessita que todos os demais documentos e licenças estejam emitidos para posteriormente emitir o alvará de localização e funcionamento. A caixinha da Cefaz não apareceu, pois as atividades são apenas de serviço, então não é de interesse da Cefaz, mas se fosse uma atividade que fosse de interesse, como comércio, indústria, teria a caixinha da Cefaz para se solicitar a inscrição estadual. Este é o processo de abertura da empresa e eu espero ter contribuído com um pouco com o meu conhecimento para vocês.